Boa tarde, igreja! Muitos de vocês já sabem que nós vamos abrir uma loja de segunda mão aqui em Loures, no espaço da igreja. Nós queremos abrir em abril, se Deus quiser, se o confinamento acaba, mas nós vamos precisar da vossa ajuda. Primeiro precisamos de pessoas que orem para o projeto, mas também vamos precisar de pessoas que nos ajudem de maneira prática. Nós precisamos de pessoas que nos possam ajudar em organizar as coisas, em ver a roupa, também atender os clientes. Então, se tu tens interesse, fala comigo, fala com a Selma e nós vamos ver como é que nós podemos trabalhar juntos. Bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um culto, mais um domingo em que celebramos juntos, apesar de estarmos em localizações diferentes, mas estamos juntos em espírito e também celebramos porque temos um motivo de celebrar, apesar do momento que estivemos a viver, aquele motivo que é o motivo da nossa celebração, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, temos sempre, e essa é a nossa confiança, é a nossa esperança, e por isso podemos alegrar-nos e realmente, sim, desfrutar desse momento que vamos tirar para cantar, para orar, para refletir sobre a sua palavra, para ouvirmos a voz dele realmente, independentemente de onde tu estiveres. Te dou mesmo, mais uma vez, as boas-vindas. É tão bom te teres ligado a nós. E se queres saber mais, depois vamos ter formas disponíveis aqui no próprio vídeo ou também os contactos para nos possas conhecer melhor ainda. Antes de mais, gostaria de fazer uma oração, de orar, falar com Deus para que Ele possa tomar realmente esse tempo e tornar esse tempo num momento divino, num momento especial em que nós tenhamos um encontro com o nosso Criador, com Ele. E depois disso vamos logo continuar e adorar juntos e louvar a Deus através de músicas. Jesus, obrigado porque Tu és omnipresente. Obrigado porque nós sabemos que Tu estás conosco. Sabemos que Tu queres fazer habitação na nossa vida e no nosso coração. E Te pedimos, Senhor, que possamos nós ser ferramentas para espalhar, para comunicar, para partilhar o Teu amor, a Tua luz. Quem Tu és, Jesus, com as pessoas à nossa volta. Obrigado por esse momento juntos, por nos podermos lembrar quem Tu és e quem nós somos em Ti. Toma esse tempo e molda os nossos corações conforme a Tua vontade e conforme a Tua voz na nossa vida. Amém. Se ferido por dentro estás e o pecado
que bom poder adorar juntos, que bom podermos louvar a Deus, podemos reconhecer novamente a grandeza dele e o que ele significa nas nossas vidas e para nós, e expressá-lo a ele. Quero tomar alguns momentos com vocês e realmente partilhar convosco um texto, uma passagem da Bíblia para nós juntos podemos explorar, podemos crescer, podemos ouvir como é que Deus nos fala hoje através da sua palavra, mesmo milhares de anos mais tarde, depois de ter sido escrito. Eu vos peço realmente alguns momentos de atenção. Acho que vai ser uma mensagem curta, clara, e sei que eu tenho muita concorrência. Concorrência talvez do vosso feed do Instagram, do telejornal, do jogo de bola, outras distrações que possam ter aí em casa. Mas hoje, igual que em todos os dias, eu sei, acredito e eu sei que a palavra de Deus é viva e pode realmente mudar a nossa vida de forma como nunca a vivemos e nunca a experimentamos. Por isso, fiquem comigo alguns instantes e vamos juntos explorar essa mensagem. Uma mensagem que eu, se tivesse que titular a mensagem, chamaria de O Infiltrado. Okay? O Infiltrado. E nós agora vamos ver o que quero dizer com isto. Porque realmente o que nós vamos fazer, seguindo já o início que o Marcos deu na semana passada, vamos olhar para várias passagens, várias histórias de Jesus, mensagens de Jesus que ele partilhou nos últimos dias da sua vida. Porque nós, daqui a pouco, já entramos no quadro antes da Páscoa, no que chamamos da Quaresma, não é? Dos 40 dias antes da entrega de Jesus na cruz e depois da sua ressurreição. E queremos refletir um pouco mais sobre algumas das últimas palavras de Jesus. E assim hoje nós vamos ver uma parábola que é uma história extraordinária, mas se calhar também chocante ao mesmo tempo. Aliás, eu próprio ficaria talvez chocado um bocado pela imagem de Deus que nos comunica essa história, se não fosse explicado devidamente, ou se eu também até não tivesse o apoio de alguns comentários, de algumas das leituras dos textos de pessoas que são mais iluminadas, mais inteligentes do que eu, e nos ajuda um bocado de perceber o que Jesus quis dizer realmente à sua audiência na altura quando ele partilhou essa história. Como vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, Jesus gostou muito de contar histórias, porque as histórias são imagens vivas de uma verdade espiritual que Jesus quis comunicar. E nós todos, eu acho que adoramos histórias. Eu tenho pessoas na minha vida, amigos, familiares, que às vezes nos jantares, ou nas noites, quando estamos juntos, ou nos almoços, ficamos todos à volta da mesa e certas pessoas que têm esse dom de contar histórias e ouvimos todos com tanta atenção, porque as histórias, nos refletem tanto sobre o que é a vida e as lições que podemos e devemos tirar da vida. E nesse caso, então, Jesus partilhou uma história realmente com a sua audiência. Na audiência estavam muitos fariseus, mas também muitos outros aí da cidade de Jerusalém e as regiões à volta. Então vamos ver o texto. Se vocês tivessem atenção comigo por alguns momentos, vamos ler a história de Mateus 22. Mateus capítulo 22. Mateus foi um dos discípulos e uma das pessoas que redatou um livro sobre a vida de Jesus. E aí, nesse texto diz o seguinte: Jesus usou mais uma parábola, como acabo de dizer. O reino dos céus pode ser compreendido com o que aconteceu a certo rei que preparou uma grande festa de casamento para o filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Então mandou outros servos com a seguinte instrução: digam aos convidados, o banquete está pronto. Já mandei matar os bois, está tudo pronto. Apressem-se, venham para a festa.
Mas os convidados não fizeram caso e não foram, indo cada um tratar dos seus negócios, um para o campo, o outro para a loja. Outros bateram nos servos do rei e trataram-nos vergonhosamente, chegando a matar alguns. O monarca, muito zangado, mandou as tropas, matou os assassinos e incendiou-lhes a cidade. E disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, e aqueles que convidei não merecem tal honra. Vão pelos caminhos e convidem todos os que encontrarem. Os servos assim fizeram, mandando entrar as pessoas que encontravam e aceitavam o convite. Fossem boas ou más, até que o salão do banquete ficou repleto. Quando o rei entrou para conhecer os convidados, reparou que certo homem não usava o traje da cerimônia. Amigo, como é possível teres vindo sem traje de casamento? E o homem não teve resposta que desse. Então o monarca disse aos seus súbditos: atem-lhe os pés e as mãos e lançam-no lá fora na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. É essa a história que Jesus contou às pessoas que estavam lá com ele já na fase final do seu ministério, na fase final da sua vida, em que ele falou também de forma muito profética aquilo que ia acontecer depois da sua morte. Sabem, eu não sei porquê, mas mandaram-me, por assim dizer, aqui falar sobre um texto tão difícil, né? Tão complicado, talvez para muitos de nós percebemos o que nos quer dizer realmente, mas eu acho que se nós olharmos um pouco mais de perto para o texto, haverá aqui partes que vão ser bem interessantes. Em primeiro lugar, como é uma parábola, como é uma história, há aqui elementos que querem representar uma outra coisa, porque Jesus contou a história para exemplificar. Então, o que significa o quê? Essa história, então, conta a história de um rei que ia celebrar o casamento do seu filho. E para esse casamento há uma lista de convidados, ele manda os servos irem convidar aqueles tais convidados. Portanto, temos o rei na história. Esse rei representa a Deus. Temos o filho e o filho representa a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Temos os convidados, que nós podíamos dizer que os convidados que estavam na lista dos convidados são ou é o povo de Israel, porque o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus a partir já do início do Velho Testamento, na história dos patriarcas de Abraão, de Jacó, quando Deus escolheu a linhagem deles para ser o seu povo escolhido. Então, Deus queria comunicar, aliás, Deus se manifestou ao povo de Israel, mandou muitos servos para convidar o povo de Israel ao casamento que significa o reino de Deus. Temos também os servos. Os servos nessa história, se bem há vários servos, porque em duas alturas, em três alturas ele envia servos diferentes, mas os primeiros servos são João Batista, que preparou o caminho para Jesus, não foi? Ou seja, que estava a anunciar a vinda do Messias que vinha. Também os próprios apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, que anunciaram as boas novas juntamente a ele. Mas os convidados não quiseram vir. O povo de Israel, na sua grande maioria, não quis fazer ouvidos aos apóstolos, aos discípulos e a João Batista. E sabemos muito claramente o que aconteceu, porque acabariam por crucificar o próprio Messias. Ou seja, o povo ao qual ele veio o recusou, muito, muito, muito claramente. É isso que a história nos diz aqui no início, quando diz que mandou os seus servos chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. E depois o que faz o rei? O rei manda outros servos para convidarem novamente essas pessoas, para insistirem. Ele se mostra gracioso, misericordioso com essas pessoas, porque não pela primeira vez que ele desiste. Não, ele insiste. Ele convida novamente, apesar de eles terem recusado o convite.
o que acontece da próxima vez? Da próxima vez já não só recusam o convite, mas tratam mal até o ponto de matar alguns desses servos que tinham mandado o convite. Esses servos agora que vimos nessa segunda parte da história são os apóstolos já que nós lemos no livro dos Atos, ou seja, a primeira geração de seguidores de Jesus depois da sua morte, porque nós lemos no livro dos Atos de muitos deles que eles morreram como mártires pela fé, ou seja, foram matados pela sua fé e obediência a Jesus Cristo. O próprio povo de Israel não escolheu seguir e dar ouvidos àqueles discípulos de Jesus. Curiosamente, o que aconteceu depois é a reação do monarca, do rei, que diz o seguinte: o monarca, muito zangado, mandou as tropas, matou os assassinos e incendiou-lhes a cidade. Essa parte, eu acho que talvez seja a primeira parte que é difícil de perceber para muitos de nós. Nós, se calhar, nos perguntamos como é que é possível que a Bíblia nos desenhe uma imagem de um Deus que faça esse tipo de coisas. Contudo, também temos que ver dois aspectos. Por um aspecto, a parábola, sendo uma história, tem as suas limitações, ou seja, não podemos transmitir e transbordar, aliás, transmitir e tudo para o nosso dia de hoje. Ou seja, há vários elementos em outras parábolas de Jesus também que não podemos tomar de forma assim tão literal. Mas nesse caso, até, apesar disso, Jesus profetizou aqui uma circunstância muito específica, porque o que acaba de dizer era que ele aqui falou dos servos dos primeiros capítulos do livro dos Atos. E é curioso porque no ano 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito destruiu não só Jerusalém, incendiou literalmente a Jerusalém, como também destruiu o templo, que tanto significou e simbolizou, obviamente, como prédio e como edifício ao povo de Israel. Portanto, Jesus, nesse caso, até se calhar não tanto fala sobre uma característica divina ou uma coisa que nós devemos de tirar aqui como uma reação de Deus que nos mostra alguma coisa sobre quem Ele é, mas muito mais, para além disso também, como que Deus está no poder sobre todas as coisas que acontecem na história. Ou seja, um evento histórico está orquestrado, pelo menos permitido por Deus que acontecesse. E é isso também um bocado já a antevisão que Jesus nesse caso, deixou entrever através dessa parábola que isto ia acontecer e de facto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Talvez, então, o último elemento nessa história que simboliza aqui também um elemento-chave que nós temos que perceber para nós hoje, são as pessoas da rua. Porque o rei depois disso já ter acontecido, então vocês vão à rua e convidem a todas as pessoas que vocês encontrarem. Vão às esquinas e vão recolher as pessoas. Convidem as pessoas para o casamento do meu filho. E nós lemos disso, depois essas pessoas, pelo menos muitos deles, se aceitaram o convite até o ponto do salão ficar repleto, ficar cheio. Ou seja, imagino que não havia mais espaço, era uma sala cheia e um ambiente incrível para celebrarem esse casamento do filho. Até aqui primeiro, ok? Porque quero tirar talvez uma primeira lição e depois a seguir vamos à parte final da história. Como premissa, eu acho interessante porque muitos de nós, quando pensamos no reino de Deus, talvez imaginaríamos uma metáfora mais solene, talvez uma metáfora um pouco mais, até menos emocional, menos alegre, talvez até um certo ponto triste ou melancólico. Porque essa associação que muitas pessoas têm com uma vida religiosa, com uma vida dedicada a Deus, com a fé, até com o cristianismo também, em muitos casos. Mas não, a Bíblia, Jesus Cristo, escolhe a imagem do casamento para simbolizar o reino de Deus. É alegria, é celebração,
é esperança, nós temos motivo por que nos alegrar. É isso o reino de Deus, porque Deus está conosco. O Messias, o Salvador, veio. Portanto, a imagem escolhida pelo reino de Deus é de alegria, é o casamento. É isso que é uma vida com Jesus. Logo, o Rei, Deus, convida as pessoas da rua. E até diz aqui, fossem boas ou más. Ou seja, a sala do banquete depois está aberta para todas as pessoas. Deus, sim, na história, fez um convite primeiramente específico para o povo de Israel. Mas através de Jesus, Ele estende esse convite para a sua casa, para o seu reino, a todo o universo, a toda a humanidade, a todos nós, aos gentios. E até diz aqui, gente, pessoas boas e más. Seja lá o que isso significar, a nível de comportamento, a nível de corrupção do coração, mas num certo sentido, todos nós temos maldade em nós, somos más, temos pecado, mas isto não é fator determinante de Jesus, da escolha de Jesus, da escolha do Rei, nesse caso, porque o convite é para todos. E eu quero fazer-vos uma pergunta. Vocês alguma vez vos aconteceu que têm uma relação que talvez ficou por se esclarecer? Ou seja, talvez uma relação, uma amizade com alguém, um amigo, um familiar, que sofreu uma certa ruptura. Talvez uma opinião diferente e acabaram por não esclarecer a temática. Talvez, inclusive, um que deve dinheiro ao outro, talvez uma coisa que um tem que devolver ao outro, ou uma expectativa que se calhar simplesmente não foi cumprida. Vocês, eu acho que devem perceber o que estou a dizer, não é? Há uma relação que nós deixamos assim aberto, mas com assim um toque, negativo. Quando nós encontramos com essas pessoas, não é verdade que nós costumamos evitá-las. Não é? Ou seja, talvez num evento qualquer, se nós sabemos que a tal pessoa está lá, evitamos o evento. Talvez dizemos, não vou na próxima semana, desta vez vou ficar em casa. Ou talvez se estamos no mesmo quarto, na mesma sala que essa pessoa, olhamos para o outro lado, ou falamos com outra pessoa, tentamos evitar a pessoa. Talvez se nos encontramos com ela na rua, no supermercado, olhamos para o outro lado rapidamente para não se cruzarem as nossas olhadas. Então, em certo sentido, quando nós temos um assunto por resolver com uma pessoa, nós evitamos a pessoa, nós fugimos do contacto com essa pessoa. E sabem, eu acredito que muitas vezes isto nos acontece com Deus. Muitos de nós talvez tenhamos medo de Deus porque achamos que se nos reencontramos com Ele, vamos sofrer um castigo. Porque quando nos reencontramos com Ele, vai fechar a porta. Porque se calhar nos imaginamos como se fosse, para mantermos aqui essa imagem, um casamento, alguém que está na porta e que faz uma pré-seleção de quem pode entrar e quem não pode entrar. Talvez tu sabes no teu coração que te tenhas afastado de Deus, talvez te sentes até magoado por Ele, até desapontado, talvez tenhas pensado coisas ou feito coisas até talvez no mais íntimo da tua vida, que tu sabes que te tem afastado da vontade de Deus. E agora é como com aquela pessoa que se evita. Se ele está lá, vais para outro lado. Se ele está lá, olhas para outra direção. O que esse texto nos mostra é que Deus recebe a todo mundo. Deus te recebe a ti de braços abertos. Ele não está na porta a pré-selecionar quem pode ou não pode, quem tem direito ou não tem direito de entrar no casamento. Todos, gente boa, gente má, todos aqueles que eles encontraram na rua foram convidados. Entraram no salão do banquete, que tem aí aquela mesa repleta de comida apresentada à frente deles. Sabem, talvez tenhas fugido de Deus nos últimos tempos. Talvez porque já não confiavas mais que Ele te ia receber de braços abertos. Isso se pode mostrar de várias formas. Talvez tenhas evitado certas pessoas
que tu sabes que talvez te iam falar de Deus, talvez te iam fazer uma pergunta mais difícil, talvez te iam envolver numa conversa que tu não queres ter realmente, porque não queres partilhar aquilo que está na tua mente ou no teu coração. Para outros até, se calhar é o facto de não poderem ficar em silêncio, de não aguentarem o silêncio. Quando nós deitamos na cama à noite, não aguentamos aquele silêncio e temos que matá-lo com alguma coisa. Temos que ter sempre um fluxo de informação no telemóvel ou com outras pessoas, conversas, ou até o ponto, se calhar, de ter que tomar medicamentos. Mas não aguentamos o silêncio, porque é no silêncio também que Deus às vezes nos fala aos nossos corações. Eu te quero animar imensamente com esse texto. Deus tem preparado um casamento. Deus te quer convidar para o seu reino. E é a melhor coisa que nós podemos fazer com a nossa vida. Não fujas mais dos assuntos que te confrontam com Deus, porque Deus está à tua espera. Ele está com os braços abertos para toda a gente e estendeu o seu convite para todas as pessoas que estavam lá na rua. Isto nos leva, esse primeiro encorajamento para ti, nos leva à segunda parte do texto, a segunda parte da história. E quero ler a parte novamente para nos lembrarmos o que aconteceu nessa última parte. E depois já vamos ir aqui ao ponto final desse outro ponto que eu acho que nós podemos ler, aliás, aprender dessa história de Jesus. Então, no versículo 11, diz o seguinte, 11 ao 13... Quando o rei entrou para conhecer os convidados, reparou que certo homem não usava o traje da cerimônia. Amigo, como é possível teres vindo sem traje de casamento? E o homem não teve resposta que desse. Então o monarca disse aos seus súbditos, atem-lhe os pés e as mãos e lancem-no lá fora na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. A minha primeira reação a essa parte, quer dizer, teve 2 ou 3. A minha primeira reação, eu acho que foi que eu pensei, eu acho que esse homem esteve realmente underdressed para a ocasião. Vocês imaginem uma sala repleta com todo mundo vestido de forma adequada para um casamento, de forma formal, hoje em dia, não é? Seria se calhar com fato, gravatas, e as mulheres com vestidos bonitos, todos preparadinhos. E esse homem se calhar vinha do campo ou de tomar conta do gado, estava lá na rua, ou estava no mercado, estava a arranjar o carro, ou estava a fazer o que for, se fosse hoje em dia, obviamente, e está sujo, está se calhar com as calças, até com buracos, ou com os ténis já gastos, com o que for. Estava fora de lugar, mas completamente. Essa foi a minha primeira reação que eu estava assim a pensar. Ele acho que estava mal vestido para essa ocasião. Depois, por outro lado, pensei, vocês sabem, às vezes, quando temos uma mancha, uma coisa qualquer na camisa, e nós reparamos, por exemplo, acabamos de comer, coisa assim, e ficamos nós com a sensação de que todo mundo está a olhar para nós. Já vos aconteceu, não é? A mim às vezes me acontece, porque se calhar não como assim com tanto cuidado que devia, e ficamos o tempo todo a pensar, a outra pessoa vê a mancha, o que irá pensar? Imagine esse homem, era o único em toda a festa, em todo o casamento, que estava vestido de forma inadequada. Agora, levando a história e o que nos diz aqui a um nível um pouco mais profundo do que isso, que obviamente é muito superficial. A minha segunda reação foi a seguinte, eu pensei, coitado do homem, qual foi a culpa que ele teve de não ter tido a roupa adequada? Ou seja, ele foi convidado num dia qualquer, sem esperar de nada, não tinha um convite formal antes, ele não sabia nem sequer, provavelmente, que havia um casamento, é convidado, está lá com a roupa que ele teve e agora é acusado de porquê que ele está com a roupa que está.
quase que parece irônico, não é? Pelo próprio rei, ou seja, manda convidar as pessoas no próprio dia e depois acusa-os de não terem a roupa adequada. Isto nem se faz, é mal educado e, ainda por cima, é uma injustiça muito grande com aquele homem. Ele se calhar até é pobre, se calhar até nem sequer tem outra roupa. Ou não teve tempo de mudar, não teve tempo de ir a casa. Pronto, pode haver mil razões. Então eu pensei, isto não é uma grande injustiça? E esse rei, então, que a história nos representa como Deus, por que ele reagiu dessa forma? O contexto nos ajuda um pouco a perceber a reação do rei. Porque é o seguinte, na tradição judaica, era normal que o anfitrião de um casamento providenciasse a roupa para todos os convidados que não tivessem a roupa adequada. Ou seja, todo mundo estava bem vestido, não porque eles vinham assim bem vestidos de casa, mas porque na porta do edifício, na porta da festa, eles receberam a roupa de cerimônia do rei, nesse caso. Portanto, todos eles receberam a roupa adequada para estarem no casamento. Todos eles receberam o bilhete de entrada para estarem de forma adequada no reino de Deus. E coloca-se a pergunta, por que esse homem está com a roupa anterior? Por que ele não está do traje da cerimônia? Ele não está porque ele recusou. É a única explicação que o texto nos pode dar, porque todos eles têm. E ele emudeceu. Ele não sabia responder nada à pergunta do rei. Portanto, o rei, na sua graça, na sua misericórdia, não só estendeu o convite aos convidados, como depois ele reforçou esse convite aos convidados. Depois, em terceiro lugar, ele convidou a todas as pessoas na rua, como depois, ainda por cima, ele providenciou as roupas para todas as pessoas estarem de forma adequada no casamento. Mas há aqui um homem na festa que esteve convidado, que até entrou no casamento, mas recusou-se de receber o traje da cerimônia. Recusou-se de aceitar a justiça de Deus. Recusou-se de aceitar o perdão que Jesus tem e que Jesus quer trazer à sua vida. Essa história nos conta a história de um homem, de uma pessoa que está infiltrado numa cerimônia, que está infiltrado no reino de Deus, mas que realmente não tem recebido a justiça de Deus. Nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Nunca aceitou o desafio que Jesus o tinha lançado. É esse o desafio que Jesus nos lança para nós entrarmos no reino de Deus. Ele nos estende a mão. Ele nos oferece um traje novo. Quando nós chegamos a Ele com roupa suja, com roupa velha, roupa com buracos, Ele nos dá o traje adequado para nós podermos entrar no reino de Deus. Gente boa ou gente má, é indiferente para Ele. Todas as pessoas são bem-vindas. O único critério que Ele teve para que as pessoas pudessem realmente permanecer e desfrutar da festa do casamento do seu filho era receberem o traje que Ele dava. Então é esse o desafio que Jesus nos lança aqui. Ele nos está a dizer, no reino de Deus não há espaço para a hipocrisia. No reino de Deus não há espaço para aqueles que querem ter aparentemente uma vida religiosa, mas estão longe com o seu coração de Deus, de Jesus. Para aqueles que vivem uma fachada religiosa, mas que nunca realmente confiaram com o seu coração no perdão de Jesus. Apocalipse 3, versículo 15, diz, conheço tudo o que fazes. Isso é já Jesus, de forma profética, a falar a uma igreja. E diz assim, sei que nem és frio nem quente, antes fosses uma coisa ou outra. Mais valia nem sequer entrasses no salão da festa, mas pelo menos fosses frio ou quente. E talvez isso é a situação de alguém entre nós. Estamos mornos, queremos estar, mas não estamos dispostos a entregar o que Jesus nos pede. Não estamos dispostos a receber, aliás, aquilo que Ele nos oferece. É esse o desafio que Jesus nos lança. Ele diz, no reino de Deus, todos são convidados, mas não todos entrarão, porque não todos querem aceitar
o presente que Deus nos coloca à nossa frente. E esse presente é a Páscoa. Aliás, é o que aconteceu na Páscoa. É o que nós estamos a começar novamente a comemorar de forma tão especial. Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou. É esse o Evangelho, é essa a boa nova de Jesus. Portanto, eu quero acabar lançando aqui 3 desafios, digamos assim, ou lembrando-nos de 3 aspectos que essa parábola de Jesus nos ensina e nos mostra. A primeira é que tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo no reino de Deus. Jesus, o próprio Deus, Criador do universo, te está a receber de braços abertos, independentemente daquilo que fizeste, independentemente se te sentes pessoa boa ou pessoa má. Todos nós temos ou temos tido uma altura na nossa vida em que sabíamos que estávamos afastados, longe de Deus. Mas tem essa ousadia, essa coragem de dizer: hoje pode ser o dia que muda a minha vida para sempre. Hoje pode ser o dia em que eu volto a ter união e comunhão com Jesus, com o meu melhor amigo, com o meu Salvador. Em segundo lugar, quero te desafiar em se calhar olhares para dentro de ti e te perguntares: será que deixaste a hipocrisia entrar na tua vida? Será que há coisas na tua vida em que tu estás a seguir mais uma aparência à frente das outras pessoas do que realmente seguir os passos que Jesus nos mostrou que devemos de seguir? De realmente seguir o exemplo de Cristo, de realmente confiar em receber aquele traje e saber, sobretudo, que esse traje, essa roupa nova que Ele nos dá, é tudo o que nós precisamos. E com esse ponto eu quero te desafiar para o terceiro e último ponto que eu vejo de forma tão clara nessa parábola de Jesus. Simplifica. Simplifica o teu Evangelho. Simplifiquemos novamente, porque às vezes nós temos tendência para complicar. O Evangelho, a mensagem de Jesus não é complicada. O Evangelho é tão simples quanto essa parábola que acabamos de ouvir. Deus está a celebrar o casamento do seu filho. Deus está a construir o seu reino e Ele quer que nós façamos parte. E Ele nos quer dar o seu traje. Ele nos quer dar a sua justiça, o seu perdão, a sua salvação. Mas para isso nós temos que reconhecer que a roupa que nós temos não presta. Que aquilo que nós podemos fazer da capacidade humana não é o suficiente. Que não há nada que nos possa trazer a salvação pelo nosso esforço. Mas sim, precisamos que alguém nos salve da nossa maldade. É esse o presente que Jesus nos está a oferecer aqui. E Ele quer afastar toda a hipocrisia da nossa vida. Ele não quer que nós vivamos como os fariseus viveram, porque foi um dos grupos que Ele mais atacou, de facto, que Ele mais confrontou, porque eles viveram de forma religiosa, mas com os corações longe de Deus. Eu te quero desafiar e perguntar, não tanto qual é a tua aparência, mas sim, onde está o teu coração? Será que o teu coração está entregue à causa do reino de Deus, ao amor de Deus pela humanidade? Eu espero que seja o caso e espero também, em primeiro lugar, ou sobretudo hoje, que essa história nos anime a fazermos isso e nos mostre realmente quem nós somos e quem Deus é. E se for assim, nós vamos poder continuar a desfrutar de estar no casamento, no reino de Deus, juntamente a Deus, o nosso Salvador. É essa a mensagem de hoje e vamos orar juntos para concluir. Jesus, obrigado porque Tu és o autor da salvação. Tu és o início e o fim. E nós somos pedaços no meio da Tua história com a humanidade. Uma história incrível, uma história linda, uma história em que muitas vezes nós, seres humanos, nos revoltamos contra Ti, rejeitamos os Teus servos que Tu enviaste. E em muitos casos também nós rejeitamos a oferta que Tu nos dás da Tua justiça e do Teu perdão. Mas eu te peço, Jesus, que hoje possa ser um dia que trouxe ou que traga a salvação
a vida de muitos, que possa ser um dia em que muitos te confiem com as suas vidas, se entregarem a Ti novamente com todas as suas vidas. Obrigado porque Tu nos recebes, obrigado porque Tu és bom conosco. Amém. Amém. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como Jesus que se entregou por nós e porque nos ama. É essa a mensagem que nós acreditamos que transforma uma vida, que marca um antes e um depois. E uma vida mais plena, uma vida mais cheia, e uma vida em conjunto com a vontade de Deus, do nosso Criador. Essa é a mensagem que nós queremos partilhar contigo hoje. Esperamos que cada vez mais pessoas possam ter esse encontro pessoal com Jesus.
Antes de acabarmos, queria apenas deixar 2 ou 3 breves notas. A primeira é que depois, a seguir, vão ver vários anúncios sobre a vida da igreja e sobre algumas das atividades que estão a acontecer. O segundo é que nós ficaríamos muito gratos se partilhassem assuntos de oração conosco. Durante a semana, há várias pessoas que estão a orar por vários assuntos, e também assuntos pessoais, que podem ser os teus, porque é uma das formas como nós podemos servir-nos uns aos outros, é através da oração. Por isso, mande-nos os vossos assuntos de oração através dos contactos que vão estar também disponíveis. E a terceira coisa, e para finalizar, era só para dizer também que essa igreja, como normalmente todas as igrejas, se sustém através das ofertas e dos donativos. A contribuição financeira que nós fazemos também como um ato de adoração e de obediência a Deus. E, portanto, vão encontrar também esses dados na descrição do vídeo e, obviamente, podem sempre contactar-nos também se querem saber mais ou ter mais informações. Obrigado por estarem conosco e uma boa semana a todos.